Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo, né, sumida aqui do canal. Eu pretendia voltar com outros tipos de conteúdo, mas surgiu uma surpresa, né? E daí, como vocês podem ver no título, eu tô à espera do meu terceiro baby, tá? Eu tô grávida. Eu vou contar tudo pra vocês como foi que aconteceu, né? Me pegou de surpresa, porque eu não esperava. Mas eu vou contar pra vocês como aconteceu. Dia 31 de março, eu vou pedir pra que vocês ignorem os barulhos, tá certo? Eu tô aqui do lado de fora de casa. E as meninas estão lá dentro assistindo, então ignorem aí, tá? Mas vamos lá. Dia 31 de março foi o dia em que desceu a minha menstruação. E pra quem não sabe, a minha menstruação, desde que eu virei moça, né, que se diz assim, ela é desregulada. Ela não é regulada, tá? E nem com anticoncepcional regula, pra vocês terem noção. E daí, eu marco uma data, no caso, veio dia 31 de março, era pra vir dia 31 de abril e não desceu. E pra mim, gente, isso é super de boa. Super de boa, porque eu já fiquei sem menstruar 2 meses. Fiz teste negativo. Então, pra mim é super de boa, ela é assim mesmo de vida. E daí, o que me fez fazer o teste? Vejam bem. Aí desceu a minha menstruação dia 31 de março, eu mal tava tendo, que era pra ter, né? Fazendo o babado lá, mal tava tendo porque eu não tinha vontade nenhuma. E até hoje. E daí, eu fiquei assim, né? Bem de boa. Se eu não tava tendo, como é que eu vou ficar grávida? Né, minha gente? Mas é como eu sempre falei, filho só vem na permissão do Senhor. Não tem uma folha de uma árvore que não caia, a não ser que Jesus ele diga, caia. Ela pode estar seca como for, mas só cai se Jesus ele permitir. E assim é na nossa vida. É desse mesmo jeitinho. E eu tenho pra mim que tudo o que acontece na minha vida é permissão do Pai. Então, confesso pra vocês que quando eu descobri, tomei um choque, porque até um tempo atrás eu estava conversando com meu esposo, né? Porque eu sempre falei que, tipo, não queria ter mais filho, mas depois eu mudei minha cabeça de tentar o terceiro. Mas não agora, mais pra frente. E daí eu desisti. E meu esposo ia correr atrás da vasectomia dele, já estava vendo, né? Porque na minha cabeça eu não queria mais. E meu esposo é super de boa, né? Então, assim, quando a gente decide uma coisa, ele super concorda em termos disso. E daí tudo bem, até porque, gente, quem cuida das meninas sou eu. Desde que elas nasceram, desde que eu engravidei, né? No dia a dia, assim, eu não tenho apoio nenhum. No dia a dia, né? De vez em quando, e olhe lá. Mas no dia a dia eu vivo só com elas. Então a luta é minha. Então eu desisti, né? E eu orei. Pode parecer até mentira, mas não é. Eu realmente orei e disse, Jesus, faz a tua vontade sobre a minha vida, mas não permite eu engravidar novamente. Eu queria isso, agora eu não quero mais. Mas eu sei que o meu querer não é o teu querer. E eu não sou dona da minha vida, né? E o Senhor é quem manda, é quem deixa de mandar na minha vida. E eu sempre orei, minha gente, sabe? E tudo bem. Aí passou dia 31, eu menstruei. Aí fiquei até o comecinho de abril menstruada. Tudo bem. E nisso, nem aí. Se eu fiz algumas vezes, foi poucas vezes. E olhe lá. Aí eu não sei se eu fiz no meu período fértil. Não sei, porque eu não ligo pra isso. Eu já, se fosse pra ficar grávida mesmo, eu já tinha ficado há muito tempo. Desde quando Lara era novinha. Hoje Lara tem 1 ano e 8 meses. Ela tá fazendo 1 ano e 8 meses hoje. Então, desde quando ela era bem novinha, era pra eu estar grávida. Porque, menina, eu vivia tantos perigos noturnos que vocês não têm noção. E daí,
nem se passava na minha cabeça que eu estava gestante. Aí beleza, na metade de abril pro finalzinho, comecei a vomitar, tive febre e diarreia. E nisso era uma virose. Aí eu não sei se foi da gestação, não sei, minha gente. Porém, porque primeiro foi minha irmã que ficou, sendo que ela não ficou como eu. Eu tive febre, né? Ela não teve febre. Ela simplesmente só começou a passar mal, vomitar. E beleza, depois eu fiquei, adoeci. Aí depois que eu adoeci, meu esposo foi, comprou água de coco, né? Eu tava realmente ruim da barriga, minha barriga doía que só. Daí tudo bem, minha gente, não passava na minha cabeça que eu estava grávida. Sendo que, tipo, teve um dia que minha sogra veio aqui, aí... simplesmente ela disse assim pro meu esposo vai me dizer, né? Lucas, a Adriele não tá grávida, não. Então, assim, não passava na minha cabeça que eu estava grávida, porque eu mal tava tendo o que era pra ter, entendeu? Eu mal tava praticando, minha gente. Mas eu sei que, tipo, a qualquer momento poderia vir porque eu não tomava nada, eu não usava nada também, porque eu não gosto de usar, né, preservativo. E anticoncepcional não me dou, porque anticoncepcional me deixa totalmente com a enxaqueca triste. E eu já tentei, já tomava injeção, entendeu? Então, assim, zero. E tudo bem. E pra quem não sabe, no ano passado, acho que no mês de março, se eu não me engano, não me lembro muito bem, porém eu fui no ginecologista pela primeira vez. Então eu descobri que tinha cisto, tudinho, um babado só. E por isso que minha menstruação, ela não é reguladinha, né? Mas antes de eu descobrir, eu não tinha cisto nenhum e mesmo assim ela era desregulada. E tudo bem. É mesmo assunto, né, minha filha? Misericórdia, mas vocês vão entender. Daí tudo bem. Quando chegou em maio, né? Porque tipo, eu achava que meus enjoos era da virose e eu ainda tava me recuperando na minha cabeça. Eu ainda tava me recuperando, então eu disse assim, meu Deus. Minha mãe dizendo que minha barriga tava grande. E eu ia entrar na academia, né? Aí, nada na minha cabeça. Eu também não tava sentindo os meus seios doloridos. Até o momento não tava sentindo nada. Só os enjoos que pra mim, na minha cabeça, era por conta da virose que eu tinha pegado. Que eu fiquei realmente ruim mesmo, minha gente, ruim. Tudo que eu comia me dava enjoo, não botava pra fora, sabe? Só vomitei o primeiro dia que foi a virose, que eu fiquei com diarreia, tá, sabe, vomitando, febre. E passou. Aí eu vou comprar um teste para descargo de consciência. É isso dia 8 de maio, tá? Eu comprei esse aqui de canetinha, que é de semanas. Aí vocês me perguntam, Dri, tu gravasse tua reação? Não, eu não imaginava que ia dar positivo. Então eu nem entrei com o telefone, simplesmente fiz o teste para descarrego de consciência. Aí peguei e fiz esse teste aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu tirar os que tem aqui ainda, que assim fica melhor. Pra vocês verem. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Aí peguei tudinho, fiz esse aqui. Eu comprava esse aqui algumas vezes, né? E dava sempre negativo. E dessa vez, quando eu fiz, que eu entrei no banheiro sem celular, dia 8 de maio eu tava na casa da minha mãe, porque minha mãe, como ela trabalha, aí tem um dia de folga dela. Por exemplo, hoje eu não tô lá, ontem eu tava na casa da minha mãe, né? Hoje é dia 15 de maio, né? Isso, dia 15 de maio. E olha só, dá pra ver? Positivo. Se tivesse só um C, era negativo. Mas daí como marcou todos, né? Marcou o T3, o T2 e o T1. Então, aqui na caixinha diz que provavelmente eu tô grávida de 3 semanas ou mais, né? E daí, tá aqui dizendo na caixinha, né? E ó, positivo, o primeiro, tá? O primeiro super positivo. Super positivo. E eu não tava acreditando, aí eu peguei e fiz o quê?
Comprei mais 2, só que em outra farmácia. De tirinha. Olhem. Aí eu fiz esse, na casa da minha mãe ainda. Fiz esse também positivo e a linha bem escura. As duas linhas bem escuras. E esse aqui. Tá vendo? Ou seja, foram 3 testes positivos. E eu não dava cair na ficha. Aí, 3 testes positivaço. Ó. Os 3 testes positivos. E daí não se passava na minha cabeça que eu estava grávida. Quando o primeiro deu, foi de canetinha que comprei, minha gente, eu chorei tanto. Meu Deus, eu não queria. Meu Deus, eu não queria. Jesus, Jesus, eu não queria. Essa foi minha reação. Comecei a chorar, porque eu tava já, sabe, conformada que não queria ter mais. Tudo bem. Aí, descobri dia 8 de maio que foram os positivos do teste, né? Os 3 positivos que eu recebi. Quando foi dia 10 de maio, eu fui e fiz a ultrassonografia. Tá aqui, a ultrassonografia, tá? Foi transvaginal. Aí aqui tá tudo escrito. Sendo que não tinha saco gestacional. Ou seja, minha gravidez eu descobri bem no início. Eu vou colocar o vídeo aí pra vocês verem. Ele falando que não tem formato de saco, mas tem um líquido no útero. Que eu creio que seja o saquinho se formando, né? Aqui tá o útero, tá vendo? Dentro do útero tem uma presençazinha de líquido, mas não tem uma imagem de saco. Aqui pra fora. Então vamos tirar essa foto assim. E diminuir para ficar dentro da imagem. Viradinho para frente, AVF, medindo. E daí, ó, tá aqui as imagens. Eu creio que seja o saco. Ó, aqui tá a ultrassom. E na ultrassom ele pegou e falou mesmo assim pra mim. O que você vai fazer? Você vai fazer o beta, porque eu nem fiz o beta. Eu fui logo fazendo a ultra, porque pela minha última menstruação, porque ele sempre pergunta, né? Eu tava com 7 semanas e alguns dias. Só que minhas contas estavam totalmente erradas. E daí ele falou o quê? O seguinte. Você vai, faz o beta HCG. Se der positivo, tem bebê vindo por aí. Se der negativo, você não está grávida. Minha gente, eu chorei, achando que tava doente, que tava com alguma coisa, mas não, tá? Me tranquilizei, entreguei nas mãos do Senhor e ele colocou aqui, ó, não visualizamos gestação acima de 4 semanas. Colecionar com o beta-HCG. E daí fiz o beta-HCG. Aí vocês acreditam? Ele já tava com dúvida se dá positivo ou negativo. Eu digo, Senhor, se der positivo, que eu tava aceitando, né? Graças a Deus, né? Que tem um filho vindo aí, porque eu prefiro um filho do que uma doença. Eu prefiro um filho do que uma doença. E daí, fiz o beta, deu positivo. Deu positivo e depois que eu descobri, parece que foi uma coisa. Os enjoos aumentaram mais e começou a aparecer dores nos seios. Gente, eu tô sensível demais nessa parte aqui, ó. Que eu não posso nem tocar. Que tá bem doloridinho. Por enquanto eu não tô vomitando. Vomitei apenas uma vez, depois que eu descobri. Que foi porque eu tava com um desejo de tomar um milkshake de morango. Desde a semana retrasada, antes de eu descobrir, né? Já tava. E daí, tomei, não todo. Dei um pouco às meninas, né? Coloquei em cada um no pote. E peguei e fiz o quê? Deixei metade pro meu esposo. Oxe, botei tudo pra fora. Aí pronto, foi a única vez que eu vomitei, mas eu como e fico enjoada. Ela acorda enjoada, todo dia tem enjoada. Sem, sabe? Vomitar essas coisas assim.
Aí eu senti dor de cabeça, depois que eu descobri. Era bem esquisito, sabe, minha gente? E eu sentia meio que umas tremidinhas. Eu achava que era alguma coisa do óculos, sei lá, que dizem que o óculos mexe na barriga da gente. Mas não, era gravidez. Ele disse assim, ó, você vai voltar aqui daqui a 2 meses, ou seja, no mês de julho, que eu vou fazer a minha ultrassonografia, né? Novamente, para descobrir quantas semanas eu estou. Mas eu creio que seja lá para as 5 semanas. Agora, né, no momento, eu vou fazer 5 semanas, se eu não me engano. Eu não sei, minha gente, porque foi bem no início. Eu nunca tinha feito ultrassonografia desse jeito. Sempre fiz com 7 semanas e tava lá. Nunca fiz abaixo de 4 semanas, sabe? E é isso. Agora vai vir muitos vídeos aí pra vocês, tá? Vídeo de receita, da minha rotina. Vou começar a gravar novamente. Eu também sumi do Instagram por um tempo. E só tenho que agradecer a Deus, né? E dessa vez eu queria muito ligar, muito fazer minha ligação, muito mesmo fazer minha laqueadura, mas eu não posso, minha gente, porque eu sou sozinha. Então, assim, pra cuidar dos 3, eu preciso de uma pessoa, sabe? Eu preciso pagar uma pessoa pra fazer as coisas que tem que fazer, né? Cuidar deles, fazer almoço pras meninas, ano que vem, que provavelmente esse parto tá pra ano que vem, mas eu creio que vem esse ano ainda, né? Depois dos históricos que eu tive das meninas. Eu nunca cheguei nas 40 semanas e muito menos 39, no máximo 38. E Lara foi 37 batido que ela nasceu, né? E Sara foi 38 e 4 dias. Então, assim, já sei que 40 semanas eu não chego, né? A não ser que essa gravidez seja diferente. E eu acho que dessa vez seja um menininho, porque tá bem diferente das gravidez das meninas. Eu posso estar errada, mas ao decorrer do tempo aí a gente vai ver, né? E é isso, minha gente. E meu esposo vai fazer a ligação dele, né? Vai fazer a vasectomia. Como eu falei pra vocês, eu queria muito fazer minha laqueadura, porque já é uma coisa só, né? Eu vou ter, já é uma coisa só, mas daí eu vou ter normal, pra poder cuidar delas. Ano que vem, Sassá vai pra escolinha, né? E é o que eu pretendo fazer, né? Eu pretendo... como é mesmo para quem ligar, já tá correndo atrás da ligação dele, graças a Deus, para ele poder ligar. Eu não quero mais filho, minha gente, eu não quero. Esse aqui não foi planejado, mas eu sei que poderia vir em qualquer momento, né, se Deus permitir. Eu disse até a minha tia, aí minha tia disse, não, meu amor, eu também fiz algumas vezes no meu período fértil e não fiquei grávida não, viu, então foi pra vir, foi de Deus, foi coisa de Deus. E realmente, né, minha gente, é permissão do Senhor. Então, é isso. Agora é bola pra frente. Tá certo? Eu espero que vocês gostem dessa nova fase da minha vida, né? Que tá sendo bem complicadinha. Eu vou mostrar pra vocês a minha barriguinha no momento, tá? Deixa eu afastar a cadeira aqui pra vocês verem. Essa aqui é a barriguinha no momento. Ó. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um cheiro, um coração de cada um de vocês. Obrigado por assistirem até aqui, tá? Esse vídeo mais foi pra contar pra vocês, né? E é isso. Um cheiro. E que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo.